Ah, meu caro, você já parou para pensar no verdadeiro poder que tem dentro de si? Não estou falando de força física nem inteligência lógica. Eu estou falando do poder de criar, de transformar, de dar vida aos seus sonhos com algo tão simples, tão acessível, mas ao mesmo tempo tão negligenciado: o sentimento. Sabe aquela sensação quando você deseja algo tão intensamente que consegue quase tocar? Aquele frio na barriga antes de receber uma notícia esperada, aquela alegria antecipada quando sabe que vai encontrar alguém que ama. Isso, meu amigo, é o princípio de tudo. E se eu te disser que esse sentimento não é só um reflexo da realidade, mas o próprio motor que a cria, parece loucura, né? Mas não é. A única coisa que separa você daquilo que deseja é a sua capacidade de sentir como se já fosse real. Isso é o que chamo de sentir é o segredo. Nada acontece no mundo físico sem antes ser moldado pelo mundo interno. Esquece essa ideia de que precisa esperar circunstâncias externas mudarem. Você não é vítima do mundo, você é o criador dele. Imagine agora que seu desejo já aconteceu. Se fechasse os olhos agora e se permitisse experimentar a emoção exata de já ter aquilo que tanto quer, o que sentiria? Alegria, gratidão, paz? Então sinta agora como se fosse real. Porque, acredite, já é. Não precisa entender com lógica, não precisa buscar provas. Tudo o que você precisa fazer é se entregar ao seu próprio sentimento e viver nele como se já fosse verdade. O universo, ele só responde ao que você acredita de coração, sem hesitação. E é assim que tudo começa. Você já percebeu em como a imaginação tem um papel gigante na nossa vida. Tudo que existe hoje, tudo que já foi criado, antes existiu na mente de alguém. E não falo só de invenções e tecnologia, não. Falo da vida que você leva, das oportunidades que surgem, das relações que constrói. Tudo, absolutamente tudo, começa no seu mundo interno. Neville dizia que a imaginação não é apenas uma ferramenta, mas sim a própria realidade em estado invisível. E sabe o que isso significa? Que tudo que você imagina com convicção, tudo que sente como real, acaba se manifestando no mundo físico, porque a consciência é a única realidade, e o que você sustenta dentro de si, inevitavelmente, se torna sua experiência externa. Então, se você quer mudar sua vida, precisa mudar a forma como usa sua imaginação. Não adianta desejar algo e continuar se vendo como alguém que ainda não tem. A regra aqui é simples: crie mentalmente a experiência que deseja e viva nela como se já fosse verdade. Mas não só com pensamentos soltos, e sim com sentimentos reais. Quer um exemplo? Feche os olhos e imagine que seu maior desejo já aconteceu. Sinta-se naquela situação. Perceba os detalhes ao seu redor. Como seria acordar de manhã sabendo que aquilo já é seu? Quem estaria ao seu lado? O que você faria? Experimente a emoção exata desse momento sem pensar se é possível ou não. Apenas sinta, porque, acredite, sua realidade não está sendo criada pelo acaso. Ela está sendo moldada pelas imagens e emoções que você alimenta dentro de si. E a partir do momento em que você aprende a controlar isso, passa a ser o diretor da sua própria vida. Tudo começa na imaginação e tudo se transforma através do sentimento. Agora que você entendeu que tudo começa na imaginação e no sentimento, vamos mergulhar na prática. Como manifestar qualquer coisa usando esse método? Não tem segredo, só tem uma única regra. Viva mentalmente a realidade que deseja até que se torne uma certeza interna. O primeiro passo é definir claramente o que você quer. Nada de pedidos vagos ou indecisões. O universo responde à convicção. Então seja específico. Não basta dizer que quer prosperidade, por exemplo.
O que significa isso para você? Uma casa dos sonhos, liberdade financeira, uma vida cheia de oportunidades? Escolha um cenário e se coloque nele. Depois, crie uma cena mental vívida, algo que aconteceria naturalmente depois da realização do desejo. Se seu objetivo é um novo emprego, visualize-se comemorando com amigos, assinando um contrato, recebendo elogios no trabalho. Quanto mais realista, melhor. Não precisa ser uma cena longa, apenas algo concreto e emocionalmente envolvente. Agora, vem a parte mais importante, sentir. E aqui não basta apenas imaginar. Tem que viver a emoção como se já fosse verdade. Se fosse possível experimentar agora a sensação de ter aquilo que tanto deseja, como se sentiria? Alegre, aliviado, grato. Se entregue a esse estado interno, porque é isso que transforma um simples pensamento em uma realidade palpável. Não tente forçar nada, apenas se envolva nesse sentimento com naturalidade. No momento em que sua mente aceita essa nova realidade como verdadeira, tudo começa a se mover para que isso aconteça no mundo físico. O segredo não está em desejar, mas em ser, né? Seja a pessoa que já tem aquilo que quer. Sinta como se já fosse seu e então será. E quando essa certeza se tornar parte de você, não há outra possibilidade senão vê-la se materializar. Existem histórias incríveis de pessoas que transformaram suas vidas usando esse método. Se você prestar atenção, vai perceber que muitos dos grandes sucessos ao longo da história seguiram exatamente esse princípio, mesmo sem saber. Tudo começa dentro. Tudo nasce na mente antes de se tornar realidade. Pense em alguém que saiu do nada e conquistou um sonho aparentemente impossível. Não foi sorte, não foi acaso. Foi a certeza absoluta de que aquilo já era seu. Pessoas bem-sucedidas, artistas, empreendedores, todos eles, em algum momento, visualizaram seu objetivo como uma realidade antes mesmo de chegar lá. Eles sentiram isso antes de ver, e é por isso que viram. Talvez você já tenha experimentado algo parecido. Sabe aquele momento em que você deseja algo profundamente, mas sem ansiedade, sem dúvida? Você simplesmente sabe que aquilo vai acontecer. E então acontece como se fosse a coisa mais natural do mundo. Essa é a chave. O universo sempre responde à sua convicção, não aos seus pedidos feitos de maneira desesperada. E quando você começa a aplicar isso conscientemente, tudo muda. Você deixa de ser alguém que luta para conquistar as coisas e passa a ser alguém que já as possui internamente. Não precisa correr atrás, porque a realidade externa se ajusta ao que você já sustenta dentro de si. O melhor de tudo? Não há limites. O que quer que você imagine com clareza e sinta com convicção se tornará a sua experiência. Tudo é uma questão de direcionar sua atenção e se permitir sentir como se aquilo já fosse verdade. Porque no fundo já é. Muita gente tenta aplicar esse método, mas acaba se frustrando porque não vê resultados imediatos. E aí vem a dúvida, vem a ansiedade, e o ciclo se repete. Mas será que o problema está no método ou na forma como ele está sendo aplicado? A verdade é que existem alguns erros comuns que podem estar bloqueando sua manifestação, e a maioria deles tem a ver com o estado emocional. O primeiro erro é a falta de envolvimento emocional na visualização. Não adianta apenas pensar no que deseja, como se estivesse assistindo a um filme distante. Você precisa sentir, precisa mergulhar na experiência como se fosse real. Se sua visualização não te desperta nenhuma emoção genuína, então está faltando algo. Tente imaginar de uma forma que realmente te faça acreditar que aquilo já aconteceu, que te traga aquela sensação de alegria, alívio ou gratidão. Outro problema comum é a dúvida constante.
Pensamentos como será que vai dar certo? E se não acontecer, acabam sabotando o processo. O universo responde à sua certeza, não à sua insegurança. Então, sempre que perceber esses pensamentos surgindo, troque por uma afirmação mais poderosa, como já está feito ou eu sei que isso já é meu. A confiança é o que molda a realidade. Além disso, muitas pessoas se apegam demais à manifestação, verificando a todo momento se algo já mudou. Esse apego gera ansiedade, e ansiedade é o oposto da fé. Soltar o desejo é tão importante quanto visualizá-lo. Quando você sabe que algo já é seu, não precisa ficar tentando controlar o processo. Ele acontece naturalmente. E, por fim, é essencial reprogramar crenças limitantes. Se, no fundo, você não acredita que merece aquilo que deseja, se tem algum bloqueio interno dizendo que é difícil ou impossível, então sua manifestação pode não acontecer da forma que espera. Por isso, além da visualização, vale observar os pensamentos automáticos e mudar qualquer ideia que esteja te limitando. A verdade é que o método funciona, mas para que ele funcione para você, é preciso aplicar da maneira correta, com um envolvimento real, com confiança absoluta e sem resistência. Porque tudo que você sustenta dentro de si, cedo ou tarde, se torna a sua realidade. Agora que você já entende os conceitos e sabe quais erros evitar, que tal colocar isso em prática? A melhor maneira de realmente internalizar o método é fazendo dele uma parte da sua rotina, algo natural, sem esforço. E para isso, nada melhor do que um exercício simples, mas extremamente poderoso. Comece escolhendo um momento tranquilo do dia. Pode ser antes de dormir, ao acordar ou qualquer outro horário em que consiga se concentrar sem distrações. Feche os olhos e pense no que deseja manifestar. Não como um sonho distante, mas como algo que já aconteceu. Se imagine vivendo essa realidade, sinta os detalhes, perceba cada sensação que isso te traz. Agora, crie uma cena curta que confirme que seu desejo já é real. Se o seu objetivo é conquistar um novo emprego, imagine alguém te parabenizando ou você contando para um amigo que conseguiu. Se quer uma nova casa, visualize-se explorando os cômodos, sentindo a textura das paredes, admirando a vista da janela. A ideia aqui é tornar a experiência concreta na sua mente. E o mais importante, sinta a emoção como se já fosse verdade. Permita-se sentir alegria, gratidão, paz, qualquer sentimento que essa realização te traria. Não precisa forçar, apenas se entregue. Quanto mais real for para você internamente, mais rápido se tornará real externamente. Ao terminar o exercício, solte o desejo. Não fique obcecado, não tente ver sinais imediatamente. Apenas confie que o universo já está se movimentando para que isso aconteça. Quanto menos resistência você oferecer, mais rápido tudo se encaixa. Com a prática, essa técnica se torna parte de você. Aos poucos, você começa a perceber que sua realidade já está se transformando, muitas vezes de maneiras inesperadas. Então, um dia, sem aviso, você abre os olhos e percebe que aquilo que antes era apenas um pensamento, agora é sua vida. Agora que você já sabe como aplicar o método, vamos falar sobre o impacto que isso pode ter na sua vida. Porque não se trata apenas de conseguir coisas materiais ou realizar desejos isolados. O verdadeiro poder está na transformação completa da sua percepção e na maneira como você interage com a realidade. Quando você entende que tudo começa dentro, que seus sentimentos e imaginação moldam o mundo ao seu redor, algo muda. Você deixa de enxergar a vida como um conjunto de circunstâncias aleatórias e passa a ver como um reflexo daquilo que sustenta internamente. E isso te dá uma liberdade imensa, porque significa que você não precisa esperar mudanças externas para ser feliz. Você pode criar essa realidade agora, simplesmente mudando a forma como se vê e como se sente. Aos poucos,
Você começa a perceber padrões. Situações que antes pareciam difíceis começam a se resolver de forma inesperada. Oportunidades surgem no momento certo. Pessoas entram na sua vida exatamente no instante em que precisam estar ali. E então, você entende que nunca foi sobre sorte, nunca foi sobre esforço desmedido. Sempre foi sobre consciência, sobre assumir o papel de criador da própria história. Essa mudança de perspectiva é o que realmente faz a diferença. Porque uma vez que você experimenta esse poder, não tem mais volta. Você não consegue mais ver a vida da mesma forma. Tudo passa a ter um sentido maior, e cada desafio se transforma em uma oportunidade de expansão. E é aqui que a verdadeira jornada começa, porque mais do que manifestar desejos, você está aprendendo a viver de uma forma completamente nova. Isso, meu amigo, é o que muda tudo. Agora que você começou a enxergar a vida de uma maneira diferente, é hora de levar isso para o dia a dia. O método de Neville Goddard não é só uma técnica que você usa de vez em quando, mas uma nova forma de viver. E quanto mais você pratica, mais natural fica. A chave aqui é manter essa consciência ativa, não só nos momentos de visualização, mas o tempo todo. Observe seus pensamentos, perceba seus sentimentos. Quando algo não está do jeito que você gostaria, em vez de reagir com frustração, pergunte-se: como eu posso mudar isso internamente? Porque qualquer situação externa é apenas um reflexo do que você está sustentando dentro de si. Se algum problema aparece, não se deixe levar pelo medo ou pela dúvida. Volte para dentro, sinta a realidade que deseja e confie. Porque a verdade é que nada está contra você. O mundo ao seu redor sempre responde ao que você acredita ser verdade. E o mais fascinante disso tudo é que, com o tempo, você não vai precisar mais de provas externas para acreditar. Você simplesmente vai saber que tudo está sempre se ajustando de acordo com sua consciência. E quando essa certeza se torna parte de você, a vida deixa de ser uma batalha e passa a ser uma expressão perfeita do que você realmente é. Então, siga experimentando, se permitindo sentir, ajustando sua percepção. Porque você já tem tudo dentro de si. E agora, você sabe como fazer isso se tornar real. Agora que você já entende como tudo funciona e começa a enxergar sua própria capacidade de criar a realidade, existe um último ponto essencial: viver essa verdade no dia a dia. Não adianta praticar o método por alguns minutos e depois voltar para velhos padrões de dúvida e escassez. A manifestação é um estado contínuo, não um evento isolado. O que isso significa? Que você precisa agir e pensar como alguém que já tem aquilo que deseja. Não se trata apenas de visualizar, mas de incorporar essa nova identidade no seu comportamento, nas suas palavras, na forma como reage às situações. Porque o que você sustenta internamente sempre se reflete no externo. Se quer prosperidade, comece a sentir e agir como alguém próspero. Se busca amor, trate-se como alguém que já é amado. Acredite na sua nova realidade antes mesmo de vê-la, porque é assim que ela se torna real. Muitas pessoas esperam primeiro ver resultados para então acreditar. Mas o verdadeiro segredo é justamente o contrário. Primeiro você acredita, sente, vive internamente e depois vê isso acontecer. E essa mudança não precisa ser difícil. Pequenos ajustes no pensamento e na forma como você encara as situações já fazem toda a diferença. Quando surgir um obstáculo, ao invés de pensar, isso sempre acontece comigo, mude para tudo está se ajustando ao meu favor. Quando sentir dúvida, reafirme que sua realidade já está moldada e que tudo está caminhando perfeitamente. Com o tempo, esse estado se torna tão natural que você nem percebe mais o processo acontecendo. Simplesmente vê sua vida se transformando.
de forma espontânea, sem esforço, e então, finalmente, você entende que sempre teve esse poder, desde o começo. Agora, só precisa usá-lo a seu favor. Agora que você está começando a viver essa nova realidade internamente, há um último detalhe que pode acelerar todo o processo: a confiança absoluta. Porque, no fim das contas, não se trata apenas de visualizar ou sentir, mas de saber que aquilo já é seu. Esse estado de certeza é o que realmente faz as manifestações acontecerem sem esforço. Quando você confia plenamente, não há espaço para dúvidas, não há necessidade de procurar sinais ou tentar controlar o tempo das coisas. Você simplesmente sabe que aquilo já é uma realidade invisível e que, inevitavelmente, vai se tornar visível. Esse é o segredo que diferencia uma visualização qualquer de uma manifestação bem-sucedida. Pense em momentos da sua vida em que você teve essa certeza sobre algo. Talvez fosse um encontro marcado com alguém, uma viagem planejada, um evento que você já sabia que ia acontecer. Você não passava o dia se perguntando: será que vai dar certo? Porque simplesmente tinha a convicção de que aquilo já era garantido. E é exatamente essa sensação que você precisa trazer para os seus desejos. O que acontece quando você atinge esse estado? Sua mente para de resistir, para de colocar obstáculos e começa a permitir que tudo flua naturalmente. Você deixa de tentar e passa a simplesmente permitir. E é aí que o universo responde, de maneira inesperada, muitas vezes sem que você precise mover um dedo. Então, ao invés de esperar para ver, para acreditar, faça o contrário. Primeiro acredite. Primeiro sinta, primeiro viva essa certeza internamente. E quando menos esperar, verá isso tomando forma diante dos seus olhos. Uma das partes mais fascinantes desse processo é perceber como tudo começa a acontecer de forma natural, sem esforço. Quando você atinge esse estado de certeza absoluta, não precisa mais se preocupar com o como ou com o quando. Você simplesmente vive a experiência internamente e deixa que o mundo físico se ajuste à sua nova realidade. E o mais interessante, muitas vezes, as manifestações acontecem de formas completamente inesperadas. Aquela promoção que parecia impossível surge do nada. Uma oportunidade que você nem tinha considerado aparece de repente. Pessoas, circunstâncias e eventos começam a se alinhar perfeitamente, sem que você precise forçar nada. Tudo flui, tudo se encaixa. O que está acontecendo nesses momentos? Você entrou em um estado de aceitação plena. Não está esperando para ver se vai funcionar, não está tentando manipular os resultados. Você simplesmente sabe que já é seu, e essa confiança abre espaço para que tudo se materialize. É como se você estivesse apenas deixando o universo fazer o trabalho dele, sem interferências. Por isso, a chave é manter-se nessa vibração de certeza, sem ansiedade, sem pressa. Aproveite o processo, sinta a emoção da realização antes mesmo de vê-la acontecer. Porque quando você vive internamente essa experiência, cedo ou tarde, o mundo externo terá que responder. E quando isso acontece, a única coisa que resta a fazer é sorrir e perceber que sempre foi assim. Sempre esteve ao seu alcance. Sempre foi você criando tudo, o tempo todo. E aqui está o verdadeiro segredo. Você nunca precisou de nada além de si mesmo. Sempre teve o poder nas mãos, mesmo quando achava que tudo estava contra você. Agora, você entende que nunca foi sobre sorte, nunca foi sobre circunstâncias externas. Sempre foi sobre aquilo que você acredita, sente e sustenta internamente. O mundo ao seu redor é apenas um reflexo do que você carrega dentro de si. E agora que sabe disso, não há mais limites, não há mais barreiras. Tudo o que você desejar, tudo o que sentir como verdade absoluta, cedo ou tarde, será seu. Porque já é seu. Porque já existe dentro de você
A única pergunta que resta é: você está pronto para aceitar essa realidade? Está pronto para finalmente assumir seu papel como criador e transformar sua vida exatamente do jeito que sempre quis? Então vá, em frente. Feche os olhos, sinta, confie e veja o mundo ao seu redor se moldar à sua certeza.